x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Essa é a famosa fórmula de Bhaskara. Mas por que esse nome? Bhaskara foi o matemático que a inventou, que a descobriu? Olá, eu sou Leonardo Montenegro, estudante de licenciatura em matemática, e esse IMER foi escrito pelo professor Tiago Reis. Programa Institucional de Iniciação Científica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouco sobre a fórmula de resolução de equações polinomiais de segundo grau. Muitas vezes temos uma visão linear da história e temos a tendência a nomear heróis e gênios que fizeram uma grande descoberta matemática. Mas a verdade é que muitos avanços não se deram em uma grande invenção, mas em um desenvolvimento gradual, com a contribuição de muitas personalidades, civilizações e momentos. Então, para sua decepção, cara espectadora, caro espectador, a resposta é: a fórmula é de Bhaskara e a fórmula não é de Bhaskara. Não é de ninguém e é de muitos. Não é de Bhaskara no sentido de que ele não é seu inventor ou seu descobridor. E não é de ninguém porque não há um único nome que tenha criado ou descoberto. É de Bhaskara no sentido de que sim, ele tem contribuições no seu desenvolvimento. E é de muitos porque muitas pessoas, culturas e épocas têm contribuições no que hoje escrevemos por x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Bem, vamos tentar entender melhor essa história. A fórmula é de Bhaskara ou não é de Bhaskara? A fórmula, tal como fórmula, não é de Bhaskara. Mas Bhaskara foi quem popularizou um método de resolução de problemas que hoje modelaríamos por uma equação do segundo grau, o que tem relação com a fórmula que conhecemos atualmente. Mas também não foi Bhaskara que criou esse método. O método já era conhecido antes dele. Mas, por ele ter se tornado um autor conhecido e influente, o método foi largamente divulgado graças a seus livros. Fórmula, no sentido de fórmula, alguma era conhecida na época de Bhaskara, porque não existia linguagem matemática simbólica ainda. Hoje, entendemos o ato de resolver uma equação como um procedimento algébrico, isto é, um procedimento que abstrai o significado concreto da incógnita e dos coeficientes. Numa equação x² menos 3x igual a 5, por exemplo, não importa se x representa um segmento de reta, a área de um retângulo, a quantidade de tijolos ou uma quantia de dinheiro. Temos um procedimento padrão que encontrará o valor de x, seja qual for a grandeza que ele represente. Bhaskara sabia resolver x² menos 3x igual a 5. Mas em sua época, sequer existia um conceito de equação abstrata como temos hoje. Um problema que envolvia um valor desconhecido era encarado como um problema concreto. Portanto, Bhaskara, as matemáticas e os matemáticos de sua época, conheciam procedimentos para resolver o que hoje chamamos de equação do segundo grau. No entanto, a ideia de fórmula não era um conceito que fizesse algum sentido. Como era o método popularizado por Bhaskara? Vamos responder utilizando um exemplo do próprio livro dele, Bidyaganita, apresentado pela professora Tatiana Roque em seu livro de História da Matemática. De um enxame de abelhas, tome a metade, depois a raiz. Esse grupo extrai o pólen de um campo de jasmins. 8/9 do todo flutuam pelo céu. Uma abelha solitária escuta seu macho zumbi sobre uma flor de lótus. Atraído pela fragrância, ele tinha se deixado aprisionar na noite anterior. Quantas abelhas havia no enxame? O grupo que extrai o pólen é a raiz da metade do total. Se chamarmos a quantidade de abelhas nesse grupo de x, então a quantidade total será 2x². 8/9 do todo voam pelo céu, que é 8/9 2x². Além desses dois grupos, temos uma abelha com seu macho, que são 2 unidades. O total de abelhas tem que ser a soma dos dois grupos mais as 2 unidades. Assim, 2x² é igual a x mais 8/9 2x² mais 2. O primeiro passo do método era escrever a igualdade de modo em que um dos membros ficasse o quadrado do termo desconhecido e o próprio termo desconhecido, e no outro membro, o número conhecido, que é equivalente a 2x² menos 9x igual a 18. Segundo a professora Tatiana, Bhaskara descreve: é por unidades iguais a 4 vezes o número de quadrados que é preciso multiplicar os dois membros.
4 vezes o número de quadrados no nosso exemplo é 4 vezes 2. Então, temos que multiplicar os dois membros por 4 vezes 2. Bhaskara continua. E é a quantidade igual ao quadrado do número primitivo de quantidades desconhecidas simples que é preciso adicionar. O quadrado do número de quantidades desconhecidas simples, no nosso exemplo, é o quadrado de 9. Então, temos que adicionar o quadrado de 9 aos dois membros. Segundo Bhaskara, esse procedimento faz com que o membro que contém a quantidade desconhecida tenha uma raiz. No nosso exemplo, 16x ao quadrado menos 72x mais 81 é 4x menos 9 ao quadrado. Conhecendo-se a raiz do membro conhecido, pode-se então resolver o problema. O número total de abelhas é 72. Precisamos enfatizar que resolvemos o exemplo usando o método popularizado por Bhaskara, mas utilizando a linguagem simbólica atual. Bhaskara e os indianos de sua época resolviam esse exemplo não utilizando o símbolo como nós, mas escrevendo a resolução por extenso. Fizemos um exemplo, mas esse era um método geral, para resolver qualquer problema que envolvia um valor desconhecido em seu quadrado. De maneira geral, escrevia-se a soma de quantidades do quadrado do termo desconhecido com quantidades do termo desconhecido, igual a um valor conhecido. É por unidades igual a 4 vezes o número de quadrados que é preciso multiplicar os dois membros. E é a quantidade igual ao quadrado do número primitivo de quantidades desconhecidas simples que é preciso adicionar. O que você acaba de ver na tela é uma tradução do método indiano para a notação algébrica atual. Ao aplicarmos essa equação geral, obtemos o equivalente da fórmula para a resolução de equações do segundo grau. A professora Tatiana diz: isso quer dizer que havia um método geral para a resolução de equações, expresso de modo retórico. No entanto, não podemos dizer que já existisse uma fórmula para a resolução de equações no sentido que entendemos hoje, uma vez que não havia o simbolismo para os coeficientes, o que será proposto por Viète somente no século XVI. A questão toda se dá para o que entendemos por fórmula. Fórmula é uma expressão escrita em símbolos. Símbolos para incógnitas, para coeficientes, para operações aritméticas e para igualdade. O que já se conhecia à época, popularizada na Índia por Bhaskara. Mas já conhecida antes dele, era a técnica que chamamos hoje de completamento de quadrados. Fato 1. Então, Bhaskara não conhecia a fórmula. O conceito de fórmula sequer existia à época. Não existia a linguagem simbólica, isto é, símbolos para representar incógnitas, coeficientes e etc. Fato 2. O completamento de quadrados já era conhecido antes de Bhaskara. Fato 3. Mas Bhaskara popularizou o método de resolução de completamento de quadrados. Fato 4. A fórmula conhecida hoje é deduzida utilizando completamento de quadrados. No próximo vídeo, a gente vai continuar essa história. Vamos falar sobre os que vieram após Bhaskara e suas contribuições ao estudo de equações e ao desenvolvimento das fórmulas.